Abençoados com toda a bênção. Lhes saúdo avançando para esse espetáculo que vai mudar o mundo. Bem, o tema de hoje é um tema que vai em linha com o passado tema. Os anjos me revelaram em 73 e aí foi o chamado. Quando eu ouvi esse chamado, eu não olhei assim para trás. Não foi fácil, porque era algo nunca antes ouvido. A mensagem que eu ensino não se havia dito em 2000 anos. Estava escrita, plasmada nas 14 epístolas de Paulo, mas ninguém havia ensinado com a mente de Cristo, como este servidor tem feito. Portanto, esta é uma mensagem que eu tenho tido que reservar, cuidar-me, a luta que eu tenho sustentado e sustento todavia, porque muitas pessoas não gostariam que eu continuasse falando. Naturalmente, lhes prejudica, porque nós, o que ensinamos é o que está escrito. E o sistema protestante, católico e todos os outros sistemas de caráter religioso não estão em linha com o que está escrito, em linha com as 14 epístolas de Paulo. Portanto, seria bom me calar. Se eu me calasse para eles, seria uma conquista tremenda. O tema de hoje é guardai-vos dos cães. Isto está forte, mas esse é uma terminologia paulina. E eu o que faço é imitando o que diz o fundamento. Lá em Filipenses capítulo 3, veja como diz. No verso 1 diz: no demais, irmãos, gozai-vos no Senhor. A mim não me incomoda escrever-vos as mesmas coisas, e para vós é segurança. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos mutiladores do corpo, porque nós somos a circuncisão, os que em espírito servimos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus, não tendo confiança na carne. Bom, então, quando diz aí guardai-vos dos cães, ele está falando dos apóstolos. Um pouco forte esta aplicação, verdade que sim, mas nós entendemos com o que temos lido, que quando ele falava assim, ele se referia a Pedro, aos da circuncisão. Quem era o chefe da circuncisão? Pois Pedro, Tiago, esses eram os líderes da circuncisão. Por isso, quando lá em Tito ele diz que nos cuidemos dos maus obreiros, diz, especialmente os da circuncisão que transtornam casas inteiras. Por eles pensam que com circuncidar-se o corpo, pois eles se qualificam ou têm um grau de espiritualidade, mas Paulo diz aqui, se você quer circuncidar-se por questões físicas, por questões de benefício pessoal, não religioso, mas você pode se circuncidar. Mas, se você se circuncida pensando em com isso agradar a Deus, aí onde está o problema. Porque Paulo diz aqui, nós somos a verdadeira circuncisão, os que em espírito servimos a Deus e não temos confiança na carne. Aqui também diz que te guardes dos maus obreiros. Há maus obreiros. Até nós, muitas vezes, podem haver maus obreiros, maus colaboradores que abusam da amada, que a espremem e que a utilizam para benefícios pessoais. Então, essa gente, há que cuidar-se deles. Ou não devem estar colaborando se não sabem fazer isso, se não têm a delicadeza para tratar com a amada do Senhor, se não têm o proceder, o cuidado. Então tem que descer. Devem buscar outra coisa que fazer. Então também diz, guardai-vos dos mutiladores do corpo, que já expliquei que estes são os da circuncisão. Bom, e quase sempre, quando Paulo se refere a cães, a cães perigosos, e mais se tem raiva, então cães raivosos, porque não só
existiam, mas tratavam de judaizar os gentios, ao que Paulo já havia conquistado. Eles queriam circuncidar eles para guardarem as tradições judaicas, e há que guardar disso. Temos que nos guardar dos cães evangélicos que estão batizando gente, que dão um pedaço de pão e dizem esse é o corpo de Cristo. Dizem que símbolo este é o sangue, símbolo do sangue. É para perdão de pecados. Não honram o sacrifício da cruz do Calvário. Tem por imundo o sangue do pacto quando dizem que o pecado tem existência, todavia. E sem dúvida se atrevem a comer um pedaço de pão e uma taça de vinho e dizem esse é o corpo do Senhor. Então, há cães evangélicos, cães católicos, aí esses são os mais perigosos também. Porque daí, por causa desses cães, é que as nações estão todas danificadas e ao mundo inteiro se fez dano por causa desses cães. Porque diz aqui que estas são pessoas maus obreiros fraudulentos, que se disfarçam como ministros de Cristo e enganam aos ingênuos. Então, uma advertência a guardar-nos deles. Veja, eu estava observando as notícias nestes dias e estive vendo a dívida dos Estados Unidos, por exemplo, e em teus países também, mas eu vou mencionar Estados Unidos porque eu vivo aqui. Mas há uma dívida de trilhões. Então, eu me ponho a pensar que o dano que fizeram os cães religiosos é que eles não dão a César o que é de César. Se todos eles pagassem impostos como todos nós pagamos, nós do ministério, você sabe que cada ministério nosso em cada país está registrado como governo, cada bispo se encarrega de pagar os impostos ao governo. Nós somos o único ministério que honra dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós, aqui nos Estados Unidos, imagine, somos tantos e semeamos milhares e milhares de dólares ao governo, mas tudo o que pagam os demais bispos por toda parte, imagina como nós contribuímos. Se nos Estados Unidos, se o presidente Obama ou qualquer presidente que esteja me escutando tivesse as calças compridas, porque tem que ter calças compridas bem postas para dizer, bom, agora as igrejas vão pagar impostos. E dessas propriedades que tem que pagar impostos. Você sabe os lotes milionários que tem essa igreja batista, metodista, pentecostais, católicas, às vezes no centro da cidade? E então, como eles usam o termo sem fins de lucro, pois aí entram milhões e milhões de dólares que às vezes até usam pessoalmente para beneficiar-se, diz, não, isso é meu, mas não há quem os toque, quem possui isso são eles. Mas agora mesmo, esta nação está sofrendo por causa dos cães. Quando Paulo diz, guardai-vos dos cães, os Estados Unidos não se soube guardar desses cães. E até este dia, há umas dívidas, há perigo nas nações, por causa do abuso dos cães, dos falsos obreiros, que têm o rebanho em falência. Portanto, eu quis aproveitar esta ocasião e este tema para adverti-los. Quando Paulo disse guardai-vos dos cães, é que eles estão dispostos a te fazer dano. São líderes que, como diz a Bíblia, acreditam que governam bem a teologia. E na verdade o que são ignorantes, porque todavia não se deram conta de que há dois evangelhos, o da circuncisão e o da incircuncisão. Eles dizem que isso é físico. Não estamos falando fisicamente. São evangelhos. Evangelho da circuncisão, que caducou quando Cristo morreu e ressuscitou, tinha que parar ali mesmo. E então tão logo Cristo ressuscitou, começou o novo evangelho da incircuncisão. Isso está clarinho em Gálatas 2,7. Você sabe que o pastor que vive perto de ti, que se opõe a ti, que debocha de ti, ele não conhece isso. Ele não sabe que Paulo é o único apóstolo para a igreja. Eles utilizam os 12 apóstolos. Ao utilizar os 12 apóstolos, se subentende que se há dois evangelhos,
a usar os 12, estão usando o de Paulo e o de Pedro. Assim, clarinho diz em Gálatas 2,7, veja como diz, por se há alguma pessoa nova que esteja nos escutando. Veja como diz, antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho do quê? Da incircuncisão, como a Pedro o da circuncisão. Pois o que atuou em Pedro para o apostolado da circuncisão, também atuou em mim para com os gentios. Quer dizer que Deus deu esse evangelho a Pedro, mas era o da circuncisão, quando Cristo morre e ressuscita. Então agora vem outro evangelho que é dado a Paulo para nós, os gentios. E enfim, ambos, judeus ou gentios, seja quem for, o justo viverá pela fé. Não pela circuncisão significa que tu vives pelo que fazes. Isso é viver por lei. Se tu queres ser salvo desta maligna e perversa geração, se tu és um chamado e não estás no evangelho da incircuncisão, tu te colocas como um falso irmão. Assim Paulo chamou a este mesmo capítulo, no verso 4 do capítulo 2, veja como diz: e isto apesar dos falsos irmãos, introduzidos às escondidas, que entravam para espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Veja, falsos irmãos. Por que eram falsos? Porque guardavam a lei. Se você está guardando a lei, se você pertence a esta igreja como sétimo dia adventista, você é um falso irmão, porque você está guardando a lei. E você não está em liberdade, ao contrário. Diz aí que espiavam a liberdade que tinha Paulo, a liberdade que é desta poderosa graça, que você se sente livre, que você se vai ao medo de Satanás, se vai ao medo do futuro, se vai ao medo da morte, você está pronto para o que vier. Por quê? Por causa da informação que tens em tua mente. E tu, abençoado, familiar, que se foi alguém à nuvem, não tens que chorar por ele. O que você pode fazer é sentir falta dele, porque fisicamente ele não está contigo, mas não pense que ele não está atento de todas as atividades que há aqui nesta terra. Nós, os da incircuncisão, entendemos que sair do corpo é um ganho quando nos cabe partir. É um ganho, portanto, nos consolamos com essa palavra e para mim foi uma honra poder apresentar-te este calqueu que te adverte que tens que te guardar dos que estão ao teu redor. São falsos obreiros, são cães religiosos que há que cuidar-se para guardar a nossa verdade conosco. Nesta ocasião, vamos falar sobre guardai-vos dos cães, parte 2. Esta é uma expressão paulina que foi dedicada aos apóstolos, aos 11 apóstolos, por causa do dano que eles fizeram à igreja. E o dano que eles fizeram ao mundo inteiro. A Igreja Católica Romana é culpada da pobreza mundial, dos países, das finanças dos países, enriquecendo-se. Este foi o trabalho do adultério espiritual que tomou lugar, que Jesus Cristo, homem, os está destapando com detença e com o que está escrito. Vamos dar leitura ao verso principal em Filipenses, capítulo 3, verso 1 e 2. No demais, irmãos, gozai-vos no Senhor. A mim não me aborrece escrever-vos as mesmas coisas, e para vós é segurança. Alguém diz, eu vou seguir repetindo. Ainda que alguns não gostem, eu repito, eu vou continuar repetindo, porque é aí que está o aprendizado. Diz, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos mutiladores do corpo. Porque nós somos a circuncisão, os que em espírito servimos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus,
não tendo confiança na carne. Bom, nós temos vindo seguindo um padrão de ensino por causa do dano que foi feito à igreja. Hoje vamos mesclar este ensino com a carta que ele escreveu a Corinto quando disse dos sentidos extraviados. Veja como diz, vamos dar leitura. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, para ver como é que o trabalho dos apóstolos fez dano às nações. Como? Que meio utilizaram para eles introduzirem-se dentro de uma sociedade que não teve o discernimento de saber que ali havia maldade. Veja como diz o capítulo 11, no verso 3 diz: Mas temo que, como a serpente com sua astúcia enganou a Eva, vossos sentidos, a mente, vossos sentidos sejam de alguma maneira extraviados da sincera fidelidade a Cristo. E aqui é que está a chave deste extravio que tomou lugar por 2000 anos. Diz, porque se vem alguém pregando a outro Jesus, e não é que haja outro, mas vamos ver como é que está o engano, onde é que está o feitiço. Se vem alguém pregando a outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se recebeis outro espírito diferente daquele que recebestes, ou outro evangelho diferente do que haveis aceitado, bem o tolerais, e penso que em nada fui inferior àqueles grandes apóstolos. Pois ainda que seja tosco na palavra, não o sou no conhecimento. Em tudo e por tudo vos demonstramos. Bom, o trabalho dos cães religiosos, nesta carta que Paulo escreve aos Coríntios, diz: se vem alguém pregando a outro Jesus, e naturalmente, aqui mesmo nesta carta, Paulo dá seguimento e diz no capítulo 5, no verso 16 diz: de maneira que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e até mesmo se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos assim. De que estamos falando? Pois que Cristo que pregava aos apóstolos era o Cristo Jesus de Nazaré, o Cristo de José e Maria, o Cristo da Judéia, o Cristo de Nazaré. Então Paulo está dizendo: esse não é o Cristo que nós temos ensinado. O trabalho apostólico do apóstolo Paulo era apresentar a Cristo depois que ressuscitou. Então, como começa os maus obreiros a enganar? Por que Paulo diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos falsos obreiros? Porque eles persistiam em pregar a Jesus de Nazaré. E nisso se vê a falsidade, claro, porque está conhecendo a Cristo segundo a carne, está trazendo a história do bebê, do presépio. Não é nisso que se baseiam as natais, não é nisso que se baseiam as missas, não é nisso que se baseiam todas as religiões do mundo. Por isso, eu tenho acusado todas as religiões que estão em falsidade, têm os sentidos extraviados da sincera fidelidade a Cristo. Eles foram enganados com outro Jesus. Crescendo em graça, lhes prega o Jesus verdadeiro. Mas aqui claramente está demonstrado que o Cristo que pregavam os apóstolos era o que eles conheceram quando viveram nesses 33 anos, eles pregavam essas experiências. Com isso, o mundo foi enganado. Até agora você vê todos esses retratos de Jesus de Nazaré. Isso é conforme como eles pensam a carne. Esse não é o Cristo que salva. Esse não é o Cristo que nós pregamos e que nós servimos em espírito e em verdade. Por isso o apóstolo diz: nós não temos confiança na carne, somos a verdadeira circuncisão, os que em espírito servimos ao Senhor.
e não nos deixamos levar pelas fábulas dos apóstolos. O dano foi grande, pregando a um Jesus incorreto. Por isso é que ele diz aí, se recebeis a outro Jesus, diferente daquele que nós temos ensinado. Por isso é que, em primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 2, quando ele começa a pregar, deixe-me ler rapidinho, ele diz, no verso 2, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 2, pois me propus não saber entre vós coisa alguma, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Diz também, no capítulo 15, verso 19, ele lhes diz, se nesta vida somente esperamos em Cristo, somos os mais dignos de comiseração de todos os homens. Se nesta vida você tem os olhos postos em Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, somos os mais dignos de lástima. Por isso aqui diz, no verso 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que dormiram, é fato. Esse é o trabalho de Crescendo em Graça, apresentar a Jesus Cristo já ressuscitado, apresentá-lo depois da cruz, não antes. Se a fé que tu tens baseado no menininho Jesus, no menininho Deus, no menininho que te põe a igreja aí para que você beije os pés dele, no Cristo preso numa cruz, o símbolo de derrota, esse não é o Cristo correto. Esse é um falso Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, se alguém vos prega outro Jesus, há um só Jesus, o que ressuscitou, porque o que morreu já não o conhecemos assim, disse o apóstolo Paulo. Depois diz, nesse verso, ele também diz, ou se recebeis outro Espírito, o tema se divide assim, outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho. Nisto é que se baseia o engano dos falsos obreiros e dos falsos apóstolos. Diz o capítulo, repetindo o verso 4, vamos ler novamente. Porque se vem alguém pregando a outro Jesus, diferente daquele que temos pregado, o qual pregava Paulo? O que havia ressuscitado depois da cruz. Ou se recebeis outro Espírito, diferente daquele que haveis recebido, outro Espírito. Você vê essa gente que diz, olha, deixa-te levar pelo Espírito Santo. Dá-me levar pelo Espírito Santo? Com base a quê? Não, deixa-te levar. Você sabe, você busca, pergunta-lhe, deixa-te levar que te guie. O Espírito Santo não guia assim, abençoado. O Espírito Santo é o Espírito do Evangelho. E o Espírito Santo guia em base ao que está escrito. Imagine que eu agora pergunte, Jesus, mostre-me a quem eu sirvo, a Jesus de Nazaré ou ao Jesus ressuscitado? Revela-me. E isso é outro Espírito abençoado. Você sabe quanta gente tem se turbado buscando direção do Espírito Santo? Isso é como a tábua dessa que eles chamam de Ouija. Revela-me, buscar a letra, revela-nos se é outro espírito aqui neste quarto. Isso não tem sentido, isso são sentidos extraviados. Nossas comunidades estão cheias de sentidos extraviados. São gente que não tem ordenados os pensamentos, não sabem guiar-se pelo verdadeiro ensino do verdadeiro evangelho. Estão em outro espírito. Essa gente que tem saído de nosso meio foram buscar outro espírito, entraram em labirinto. José Luiz, não pode ser. Não pode ser o que ele diz. Tem que haver algo mais. A Bíblia não foi escrita para que só ele a explique. Há que buscar outra explicação, outros mestres que nos oriente. E por que você não se pode orientar pelo espírito do verdadeiro evangelho da incircuncisão? Diz outro Jesus, outro Espírito. Isso de estar buscando direção do Espírito Santo abençoado,
você vai terminar. Assim estão os pentecostais abençoados, num quarto lá, revelando: manifesta-te, Espírito, manifesta-te, fala-me. Se ele já falou, o que ele falou está escrito. E o próprio Jesus de Nazaré os advertiu. Ele disse: eu tenho muitas coisas que dizer-vos, mas agora vocês não podem suportar. Como quem diz: deixa que eu morra e ressuscite, que eu vou enviar a direção. A direção a enviou em 14 epístolas plasmadas a verdade do Evangelho, que tu estás perfeito, que o pecado foi tirado, de que o diabo foi destruído, de que tu estás são, tu estás próspero. Esse é o Espírito que iria falar, falou, mas com base ao que Paulo escreveu, não creram nele, o mataram. Os apóstolos tornaram a vida dele impossível, até que o próprio Paulo não pôde fazer mais nada que dizer: olha, não julgueis nada antes do tempo. Isso está confuso, não julgueis nada, até que venha o Senhor e nos explique. Pois o Senhor chegou, abençoado. O Senhor chegou através de minha pessoa. O Senhor está te falando, dando-te as diretrizes corretas para que não caias em outro Jesus, para que não caias em outro espírito, senão que te guies pelo que está escrito. E então também diz um outro evangelho. Quantas vezes temos dito que há 2 evangelhos? Que não vás cair no evangelho dos apóstolos, porque isso são os cães. A esses que Paulo se refere: guardai-vos dos cães. Então, abençoado, tu tens que estar claro nas diretrizes, porque quando Paulo diz guardai-vos dos cães, é porque há cães ao teu redor. Há cães que se metem na internet. Há cães que aprenderam a falar como nós falamos. Há cães que nos imitam, mas torcem a Escritura e te levam, se tu estás meio frouxo, teus sentidos extraviados, te levam e te enganam. Você tem que estar firme no Evangelho da graça. Olha, a graça é como um contrato desse que você assina, como quando você pega um telefone e você tem que manter esse plano. A graça te comprou, você já não pertence a você. E aquele que começou a obra em ti, vai terminar. Ele vai terminar. Mas você tem que ter os sentidos postos no que está escrito. A bússola tinha crescendo em graça. A bússola te guia a JH. A bússola te guia ao evangelho da incircuncisão. Não te desvies. Não deixes que teus sentidos se extraviem, caindo no labirinto, dos que muitos, ou melhor, um punhado caiu. Ainda que através da história por 2000 anos, teve toda a teologia como está atualmente em apostasia, por caírem no enredo de outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Abençoado, amada igreja, que instruções claras para ti nesta hora. Até logo, te desejo o melhor dia.